Fala, galerinha, beleza? Então, estamos aqui com um novo quadro no canal, é o Tsunode Convida, e hoje estou muito, mas muito ansioso, porque a gente tem uma convidada especial aqui para falar com a gente sobre Tech Recruiter. Então, convido aqui para falar com a gente a Yasmin Góes. Então, seja bem-vinda, fique à vontade aqui no nosso papo, e fique à vontade, bora lá. Obrigada, Gabriel. Oi, gente. É um prazer estar aqui hoje, sendo convidada pelo Gabriel para poder bater esse papo aqui com vocês, tirar algumas dúvidas. Então, estou super lisonjeada pelo convite, viu? Legal demais, legal demais. Então, aqui a intuição desse vídeo mesmo é mais trazer para a comunidade do Tsunode aqui, né, a maioria das dúvidas que ele tem sobre o papel ali do Tech Recruiter, como que ele busca gente, né, como que eles conseguem encontrar aqui os devs. Mas antes de a gente começar, vamos ali conhecer um pouco mais a Yas. Posso chamar você de Yas? Acho que Por acostumado. favor. Yas, apresentar um pouco ela, quem que é a Yas, por que que ela é Tech Recruiter, como que surgiu tudo isso. Então, conte um pouco para a gente. Vamos lá, Gabriel. Bom, eu me chamo Yasmin Góes, como o Gabriel já falou. Eu moro na capital de São Paulo. Eu sou estudante do quarto ano de psicologia. Falando um pouquinho dos meus hobbies, eu gosto muito de filme de terror, filme no geral, mas terror para mim é o melhor gênero. Acho que muitos vão concordar. E eu gosto bastante de jogar videogame. O meu jogo favorito é o The Last of Us, acho que dá para ver aqui pelo meu quadro. O melhor jogo já criado, na minha opinião. Mas falando um pouquinho do meu lado profissional, eu atuo com tecnologia na área do recrutamento há aproximadamente um ano na empresa Evolve One. Nós somos uma empresa que tem soluções completas para startups e empresas que também trabalham com transformação digital. E aí eu faço parte da unidade da Evolve, que é um braço mais especializado em contratação de cargos mais altos e mais estratégicos também, com olhar para vagas nacionais e internacionais. Mas desde assim, no início da minha jornada, eu me identifiquei muito com tecnologia, com a grande comunidade de desenvolvedores e com toda essa dinamicidade que os profissionais possuem. Então, são muitos contextos, são muitas soluções e conhecimentos que a gente pode encontrar nesse mercado. É fantástico, eu me apaixonei ele desde o início. Então, esse é um pouquinho aí do meu contexto. Caraca, que da hora, que da hora. Você falou do terror e do The Last of Us, tem relação de ser um dos seus jogos preferidos? Um pouquinho, eu sempre, desde a época ali do PS2, eu sempre fui me apaixonada por Resident Evil. Então, eu jogava ali desde sempre, aí veio The Last of Us para vir com chave de ouro. Sensacional. Eu sou apaixonado por The Last of Us, mas, assim, filme de terror vou deixar em off aqui. Eu não tenho medo, assim, né? Vamos fingir que não. Mas eu sou apaixonado também Aquelas. por The Last of Us. O parte 2 assim, eu joguei, assim, falei, nossa, surreal o que eles fizeram. Tipo, a um já era sensacional, mas a 2 assim, foi, pra mim, fechou com chave de ouro. Sim, logo logo sai a série pra gente, que é Tem a fã. série, tem a série, tem a série, verdade. Bom, bom demais. Conhecemos aí um pouco a Yas, né? Contou um pouco de como que ela entrou no mercado, contou ali também que ela é fã de terror, de jogos de terrores também, todo mundo já pegou. Mas acho que tem uma curiosidade muito aí na comunidade, que sempre a gente fala de Tech Recruiter aqui, Tech Recruiter aqui, mas qual que é o papel principal ali? O que o Tech Recruiter faz, né? Qual que seria o papel dele principal? Em uma linguagem mais técnica, o Tech Recruiter ele é um profissional que é especializado na intermediação do profissional de tecnologia e a empresa que está em busca daquele profissional. Mas, para a gente desempenhar essa função como um Tech Recruiter, é muito importante ter um olhar mais humano para a pessoa candidata, quanto um olhar mais técnico que vai dizer respeito à área de TI e tudo que ela abrange. Então, basicamente, esse aí é o papel do Tech Recruiter. A gente acaba se desmembrando aí em diversas áreas da tecnologia, então é bem dinâmico também. Que da hora, sensacional. Achei legal, eu tenho várias perguntas aqui para fazer sobre essa área, Boa. mas como toda a rede aqui já sabe também, a gente preparou uma caixinha de perguntas ali no decorrer do mês e tem várias perguntas aí relacionadas ao seu papel, então acho que tem bastante coisa aí para você responder para a gente. Então já vou preparando aqui, a gente vai começar com a primeira caixinha de perguntas. Então, que a galera sempre traz aqui, acho que é uma dúvida assim que bastante gente chama no chat também, que é basicamente, ó, como eu sou encontrado por uma recrutadora? Existe algum macete ali, alguma gambiarra que vocês conseguem fazer para nos achar? Bom, essa pergunta é muito boa. Eu acho muito importante eu deixar como dica que você, como um profissional, independente da área que esteja, mas falando aqui da tecnologia, que você mantenha o seu perfil sempre atualizado, seja ele ativo no LinkedIn ou qualquer outro banco de currículos. Isso vai contribuir bastante para que a gente possa achar você, localizar você para um projeto específico. Então, é bem importante manter atualizado. Acho que essa é a dica primordial.
Show demais. Então, aquela dica de sempre manter o Eu LinkedIn atualizado, sempre, sempre, sempre. Acho que é um dos pontos bem, bem legal. Curiosidade à parte, conheci a Yas pelo LinkedIn ali, então, Exato. network desde então. Bom demais, É isso aí. demais. Pergunta número 2, essa aqui eu achei bem legal também, tipo, posso migrar de TI para recrutamento? Ah, com certeza. Mas eu acho que deve ser assim uma virada-chave super interessante. Eu ainda não conheci nenhum desenvolvedor que tenha virado totalmente essa chave. Eu conheço muitos desenvolvedores que fazem entrevista para as empresas onde trabalham e que tem algum projeto que faz algum tipo de entrevista, mas totalmente assim eu nunca conheci. Então, se alguém fez essa virada de chave, entre em contato comigo, que eu sou super curiosa sobre isso. Então é só me chamar que eu quero saber. Mas é assim, super possível. Então, a nossa terceira pergunta aqui, que mandaram para a gente ali no Instagram, é: como funcionam os processos para além da entrevista? Bom, a gente sempre enxerga as pessoas para além dos candidatos. Então, quando eu entro em contato com o profissional, eu sempre deixo muito explícito que vou estar construindo um relacionamento super de longo prazo com ele. O meu objetivo é conectar pessoas e propósitos, pessoas e projetos, pessoas e empresas. Com isso, o processo ele vai muito além de validar um conhecimento técnico, um fit cultural, para poder apresentar uma vaga específica a um candidato. Então é super importante eu escutar e compreender o que aquela pessoa tem a me contar, porque nem sempre ela vai estar aberta ao mercado. Então, ela estando aberta ao mercado, estando disposta a ouvir ali aquele projeto que eu tenho para ela, eu vou promover o encontro daquela empresa X com aquela pessoa Y, e essas informações que eu comentei sobre fit cultural, experiências técnicas, elas precisam estar alinhadas com o objetivo que aquela empresa tem, para sim acontecer o processo seletivo que vai ser posterior à minha entrevista. Mas deixando muito claro que a gente sempre mantém esse relacionamento com o profissional, sempre entendendo ali o contexto dele, o momento de carreira dele, a gente vai mantendo esse papo. Entendi, que legal. Então, deixa eu ver se eu consegui pegar aqui um pouquinho da ideia. Então, mesmo que você esteja procurando alguém para vaga X ali, você entrevistou lá, eu e tudo mais, e aí, de repente, eu não encaixei naquela vaga, mas você entendeu o meu perfil e pode ser que apareça uma outra vaga que se encaixa com aquele meu perfil, porque você já fez todo o Exato, processo ali. exatamente, Gabriel. O mercado ele acaba sendo muito dinâmico, então surgem propostas, empresas, vagas o tempo todo, né? Então é nesse ponto que eu bato bastante na tecla quando eu converso com algum profissional, independente do contexto que ele seja, do momento que ele esteja de carreira, essa oportunidade pode vir chegar, né? Então é super importante a gente manter esse contato. Sensacional, sensacional. Então, a quarta pergunta aqui na nossa caixinha era: em uma vaga para júnior, preciso dominar os requisitos cobrados ou posso apenas saber o básico? Boa. Independente de qual senioridade seja, para qual nicho de mercado você esteja buscando uma colocação, existem os requisitos técnicos que você precisa obrigatoriamente preencher e aqueles requisitos que são os plus no seu perfil, seja uma hard skill ou uma soft skill. De qualquer forma, atente-se a ambos os requisitos. Mas se você acredita ter ali um potencial para preencher aquela vaga em específico, é interessante que, além de você defender os seus pontos fortes, você justifique os pontos de atenção sobre o seu perfil, como, por exemplo, não ter o conhecimento de uma framework X. Então, sempre demonstre disponibilidade e interesse para aprender aquilo que você não sabe. Acho que o que vale aqui nesse momento é a honestidade. Então, a sua postura sobre aquele ponto de atenção pode mudar a visão que uma empresa vai ter sobre você ou que um recrutador vai ter sobre o seu perfil. Então, acho que é super importante ser sincero nesse momento. Sensacional, sensacional. E já pegando um gancho aí, pensando um pouco aqui no ponto de vista de uma entrevista técnica, a parte ali quando você chega com alguém da área ali que é desenvolvedor e vai fazer a entrevista, eu estou muito alinhado ali com o que a Yas falou, que existe ali requisitos mínimos que você vai ter que atender. Então, normalmente, quando eu estou realizando ali uma entrevista com a galera, eu deixo uma planilha aqui e coloco, ó, isso aqui é essencial que aquele desenvolvedor saiba. Agora, tem alguns ali que é mais curiosidade ou um plus, né? Porque se ele vier para o time, ou posso até ter outra vaga ali para dentro de outro time que eu quero que ele possa se encaixar. Então, se ele fala, não, eu domino essa tecnologia X aqui, é um plus para ele. Não significa que se ele não souber aquilo, cara, é totalmente eliminatório. Às vezes eu só estou querendo conhecer mesmo, ou como eu disse, a gente encaixa ele em algum outro time. Então, assim, seja sempre aberto, né? Tipo, conte ali, seja 100% sincero. Se você não souber, cara, fala que você não sabe, mas se você souber também, defenda o seu ponto ali, né? Porque de repente você não chegou a aprender aquela tecnologia. Acho que a área de Tech Cru está muito aliada aqui com a parte da entrevista técnica também. Achei bem legal. Bastante. Então vamos lá para a quinta pergunta.
o que o recruiter busca em um candidato? Determinação, vontade de aprender ou experiência? Acho que esse combo e muito mais. A pessoa acabou respondendo um pouco da própria pergunta, porque pessoas são diferentes uma das outras, não existe uma receita de bolo pronta, mas essas características que a pessoa pontuou são super importantes. Então, as experiências são cruciais, porque delas a gente consegue obter um conhecimento técnico, uma bagagem, ou algum aprendizado que seja interpessoal ou intrapessoal, que veio daquela experiência vivida. A vontade de aprender e a determinação são super aliadas, porque a gente vai encarar um ambiente novo, isso significa encarar desafios novos. E como recruiter, a gente leva esses pontos em consideração, assim como outras características também as pessoas vão apresentando durante as conversas, a gente vai ali entendendo. Então, as pessoas são muito dinâmicas, né? Sim, sim, com certeza. Pensando aqui um pouco do lado técnico, né? Eu estou muito alinhado ali com o que a Yas falou, né? Só que se a pessoa for para uma vaga júnior, por exemplo, talvez a exigência de ter uma experiência não seja algo essencial. Então a gente olha muito ali para determinação, vontade de aprender, mas ali um soft skill mesmo, né? Então eu estava até batendo um papo ali com a Yas um pouco antes ali e contei para ela que, eu sempre prefiro olhar mais para a pessoa se ela tem mais soft skill do que hard skills. Porque o hard skills a gente consegue treinar aqui dentro do time, né? A gente usa mais sêniores, por exemplo, e se você não tem domínio numa tecnologia X, ele vai te apoiar, ele vai te ajudar ali dia a dia. Agora, soft skill é um pouquinho mais difícil, se a pessoa não estiver aberta a aprender, se ela não for comunicativa e tudo mais, aí a gente tem um pouco mais de dificuldade em ajudar ela. Então, por isso que soft skills super importante. Perfeito. Show demais. Eu acho isso muito legal, tipo, esse papo assim que a gente vai alinhando assim, e dá para ver que, pô, estamos bem alinhados a questão de recrutamento. Eu fico feliz que, pô, eu acho que eu não tô tão por fora, apesar que, cara, eu tô aprendendo muito, muito conversando aqui agora, então tô achando sensacional. Bora lá para a pergunta 6, então. O que uma empresa espera de um profissional júnior ou estagiário para o primeiro emprego durante o recrutamento e seleção? Boa. Vai depender da empresa e dos requisitos que aquela vaga está buscando, mas a hora de buscar um júnior ou um estagiário, a gente tem já em mente que esses profissionais normalmente têm pouca ou nenhuma experiência no mercado, como o Gabriel disse anteriormente. Então, eles estão no início da jornada deles, eles estão em busca de aprender o que não sabem, estão em busca de aperfeiçoar o que já sabem. Então, como dica para esses profissionais, eu quero deixar claro que é super importante deixar evidente a sua motivação por aprendizado e sua sede por tecnologia, que todo júnior tem, né, nesse momento. Todo profissional tem, né? E fala o que você tem aprendido, o que você tem arriscado fazer por conta própria. Com isso, eu estou falando daqueles primeiros códigos que você tem feito, as primeiras páginas que você tem criado. Monta seu GitHub, isso vai ser legal de se mostrar para a gente. Então, eu acho super importante. Sensacional, sensacional. Ó, dica aí, então. Ó, saiu uma trend esses dias lá no Twitter falando assim, ó, será que o recrutador ele olha realmente o GitHub? Será que não olha? Olha ou não olha? Olha, bastante. Eu gosto. 100%, atualize sempre o seu GitHub. A gente também, que a parte daqui também olha. Então, ó, não vamos deixar desatualizado lá com aqueles código que faz 10 anos que a gente não mexe, ou se, cara, fez um projetinho ali, já sobe no GitHub. Então, é super importante, ainda mais para você que está na sua primeira vaga, está na transição de carreira, é super importante que você tenha código ali para mostrar, porque ela, querendo ou não, vai ser sua base de experiência também para trazer para a gente. Beleza? Show demais, show demais. Então, bastante perguntinhas aí, o pessoal acho que está empolgado. Então, já aproveita e já deixa aquele like aqui nesse vídeo, já comenta também. Vamos colocar aí perguntas aí, porque quem sabe a gente não sai com uma parte 2 também futuramente. Pergunta número 7. Dica de como se portar, melhor forma de falar e dicas para não se enrolar. Boa, eu acho que é super importante você tentar sentir a forma como o recrutador está tocando aquela conversa. O Gabriel e eu estava falando sobre isso, né, um pouquinho antes aqui desse papo, de que assim como o recrutador tem que sentir a forma como o profissional está tocando a conversa, como ele se sente à vontade, o profissional também tem que sentir um pouco de como aquele papo está sendo levado e conduzido, né? Eu gosto muito de deixar o profissional mais à vontade para conversar comigo e contar sobre a trajetória dele, da forma como ele achar melhor. Mas não tem problema se enrolar, isso faz total parte do papo. A minha dica é: sinta-se à vontade, como se você estivesse batendo um papo com algum colega ou algum amigo seu. Eu sei que muitas vezes o nervosismo vai atrapalhar,
Eu sei que tem algumas pessoas que não se sentem muito à vontade, confortáveis em entrevistas, independente se em home office ou não. Vai muito de pessoa para pessoa. Mas pensa pelo lado que só tem você e o recrutador na sala. E se a sua preocupação é se enrolar, você fica super tranquilo, porque eu super me enrolo às vezes também, e a gente vai tocando daí, tá? É super normal. É super normal, né? A gente tava falando assim, ó, a gente, como que a gente tá entrevistando ali, a gente fica ansioso às vezes, né? Então, tipo, Sim. se a gente fica ansioso, mas de vocês, tipo, estão na sua primeira, de repente, entrevista e tudo mais, uma dica que eu gosto exatamente, tipo, leve sempre como uma experiência. Então, a gente tá sempre torcendo para que dê tudo certo, mas se não der, leve como uma experiência para um objetivo, para uma próxima etapa também, né? De repente, para um outro processo seletivo. Acho que tudo são coisas que vão agregando mais nas suas habilidades. Então, show de bola. Gostou mais? Essa aqui eu tô bem curioso com essa próxima pergunta aqui, que é o selo Open to Work, aquele que a gente coloca lá no LinkedIn, né? A pessoa normalmente coloca ali na foto do LinkedIn. Ajuda em alguma coisa? Eu diria que sim, porque ele vai sinalizar que você está aberto ao mercado, que você está disposto a fazer uma movimentação, mas no meu dia a dia eu não deixo de abordar um candidato sem o selo, por exemplo. Então, para mim, acaba sendo indiferente, mas tem acho que muitos recrutadores que levam isso bastante em consideração. Mas é legal, você pode colocar o selo, sim. Legal demais. Então, era interessante, mas não essencial. Exato. Show de bola, show de bola. Essa eu tava, tipo, super curioso, porque eu vejo uma galera ali no LinkedIn com esse selo, né, Open to Work, eu fico pensando, nossa, será que faz diferença e tudo mais? Então, anotaram a dica aí? Bora agora para a nona pergunta. O que acha do profissional que a cada 6 meses troca de emprego? Essa é boa, hein? Essa é Eu acho polêmica. que essa é polêmica. Eu acho, Gabriel, que cada profissional ele tem a sua motivação para poder se movimentar no mercado, e essa motivação pode mudar com o tempo, vai depender muito do momento de profissional no momento de vida que aquele profissional está. Porém, o mercado, de fato, ele valoriza os profissionais que tenham ali uma consistência nos desafios. Isso acaba demonstrando uma consistência de carreira. Entendi, sensacional, sensacional. Então, tipo, quem fica mudando muito, talvez não seja muito legal ali, né, para vista de quem está recrutando, né? Sim, Então, tem que ter um motivo bem formado ali para ter feito essa transição em pouco tempo, né? isso. Sensacional, sensacional. Essa dica, essa aí era uma dúvida assim, muito polêmica. Eu vejo tem muita gente pergunta para mim, tem alguns amigos que costumam fazer isso, eles ficam com essa dúvida e tal. Então, sensacional, gostei demais dessa. Vamos lá, essa pergunta que é sensacional também. Fala sobre o etarismo na carreira do desenvolvedor. Essa é muito boa. Gostei bastante da pergunta. É, o nível tá aumentando, hein, cada vez Tá. mais. Aqui, hein? Boa. Contextualizando, né, acho que é importante um pouquinho o significado do etarismo para quem não sabe. O etarismo diz respeito ao estereótipo, preconceito ou qualquer tipo de discriminação com base na idade que aquela pessoa tem. Agora, falando um pouquinho, né, da minha opinião sobre o assunto, esse assunto ele merece muita discussão sobre. Existem, de fato, inúmeras matérias que trazem estatísticas de pessoas com mais idade que relatam terem sido vítimas dessa discriminação no mercado de trabalho ou qualquer outro nicho. Eu acredito que seja de grande valia a conscientização das pessoas sobre a possibilidade de qualquer um poder entrar no mercado de trabalho. Acho que o Gabriel pode trazer um pouquinho disso. Ele me contou de como funciona a parte onde ele dá aulas, são para as pessoas de diversas faixas etárias, né, Gabriel? Com certeza, com certeza. Hoje eu dou aula lá na Digital House e na Kenzie também. E assim, são vários alunos com várias faixas etárias. Eu sempre levo comigo assim, não existe momento certo para começar a desenvolver ou estudar qualquer que for a carreira que você quer seguir. Né? A partir do momento que você define o que você quer, cara, você é capaz, super capaz. Tem que estudar. Né? A gente não pode esperar também que, ó, não vou fazer nada e vai cair aqui um emprego. Então, não importa a idade que você tiver, começa a estudar lá, eu tenho certeza que vai surgir a oportunidade para você. Já trabalhei também com várias pessoas de várias faixas etárias e são pessoas super capacitadas, super inteligentes, que dominam realmente a tecnologia. Então, se você está pensando, ó, não acho que sou muito velho, acho que sou muito novo, acho que não existe isso. Então, tipo, é o momento ideal para você que quer começar a estudar, beleza? Pergunta número 11, então. O que não falar em uma entrevista? Essa pergunta é super importante. Eu acho que qualquer pessoa tem que se fazer essa pergunta antes de alguma entrevista. Existem algumas coisas que podem ser comunicadas de uma forma mais leve, expressadas de uma melhor forma. Então é daí que vai reflita um pouco, né, antes da entrevista.
como, por exemplo, né, a questão da motivação pela busca de um novo emprego, que a gente falou ali anteriormente, né? O que te motiva a fazer uma movimentação, por exemplo. Falar algo ruim dos seus antigos empregadores não é a melhor forma de você justificar ali a sua movimentação. Então, esse é um dos pontos, mas existem outros super importantes, como você não mentir, ou não dizer que você sabe resolver tudo, até porque ninguém sabe, né? Todo mundo precisa aprender alguma coisa. Ainda mais sobre tecnologia, que muda o tempo todo. Perfeito, perfeito. Estamos super alinhados aí. A dica que eu dou também é, tipo, jamais, jamais minta ali. Não fale que sabe tecnologia X se você não sabe. Não tenta... Porque, assim, pode passar, assim, pelo computador, pode passar pela entrevista técnica, assim. De repente, eu não fazer alguma pergunta ali, passar e chegar no dia, no primeiro dia lá de trabalho, e a pessoa vai, desenvolve isso então. Aí você fala assim, cara, não tem mínima noção de como desenvolve. Então, vai ficar algo ruim para você e para a empresa também. Então, não minta na entrevista, não tem problema, né? Recapitulando algumas perguntas que a gente fez agora há pouco, então a gente sempre, às vezes, vai estar olhando ali mais para uma tecnologia no quesito de, pode ser que, de repente, você se encaixe em outro time, é mais uma curiosidade, né? Mas não que aquilo seja, de fato, eliminatório, né? Então, não minta. Acho que esse é um dos pontos bem, bem importantes aí. Bom, legal. 12ª pergunta. Eu falei que tinha bastante pergunta. Bastante pergunta, hein? Quais soft skills são necessárias para um colaborador em transição de carreira? Legal, a gente estava falando sobre isso, né, no início da conversa, que é super importante as soft skills. Não importa o momento de carreira, mas essa questão da transição, existem diversas. Acho que a flexibilidade é super importante, porque o colaborador ele vai estar em um momento bem exploratório de entender onde ele se encaixa no mercado, conhecendo diferentes contextos. Então, esse é um ponto importante. Resiliência também, porque, bom, ele vai acabar se frustrando em algum momento, nesse momento exploratório, então é muito importante. Assim como curiosidade, habilidade de trabalhar em equipe, dentre outras características, acho que isso também vai surgindo bastante com a experiência que ele vai tendo no mercado. Então, não é que você tem que chegar pronto, ninguém chega pronto para nada, você vai tendo essa maturidade aí com o tempo. Que legal, que legal. Sem falar que a pessoa acaba trazendo experiências de outra carreira que ela teve também, né? Acho isso sensacional. Já trabalhei com gente de tech que veio de outras áreas, assim, e a experiência que eles trazem, sim, é muito, muito legal mesmo. Acho sensacional. Pergunta número 13, então. Quais são os requisitos necessários para um Dev Júnior Node.js? Boa. Vai depender muito, novamente, ali da demanda que aquela empresa tem, mas tenha em mente que como um júnior, você sempre vai ser supervisionado por uma pessoa mais sênior. Essa pessoa vai estar te auxiliando a aperfeiçoar habilidades, mas acho que o Gabriel pode falar um pouquinho melhor, porque um dia ele já foi um Dev Node Júnior, então ele pode contar um pouquinho ali, a parte mais Claro, claro. Claro, vamos lá. Eu concordo muito que vai variar de empresa para empresa, então, assim como a gente falou ali, cada empresa tem seus requisitos mínimos, mas pensando numa vaga júnior, que é a vaga de entrada ali para você dentro da carreira, né? Existe o Node.js, ele é JavaScript. Então, a gente espera, assim, que você, no mínimo, saiba as coisas básicas do JavaScript, não precisa saber sobre DOM, né? Porque DOM é web e o Node.js a gente sabe que é back-end. E também saber um pouco ali do Express, tá? Saber a introdução do Express, mas eu não espero que você domine e saiba fazer tudo o Express. Como a Yas complementou aí pra gente, falou, tipo, super legal, é que o sênior, né, os sêniors, os mais sêniors, na verdade, o pleno, o sênior ali, um tech lead, ele vai estar, tipo, super te apoiando ali na sua entrada como júnior e desenvolvendo cada vez mais para que você consiga dominar essas tecnologias. Então, tipo assim, a porta de entrada é JavaScript básico ali, entender um pouco o conceito do Express, mas nada, tipo, muito a fundo, né? E, claro, cada empresa tem o seu requisito básico, sempre lembrando desse ponto. Boa, então, a nossa última pergunta aqui é até uma curiosidade que muito minha, assim, sempre que eu recebi uma proposta ou fazia a transição de carreira, né? Então, tanto que transição de carreira não, né? Transição de empresa, né? Mudei recentemente, fica a dúvida, né? CLT, PJ ou informal? Qual deles é o melhor nesse ponto? Bom, Gabriel, todos têm os seus pontos positivos e as suas observações a serem feitas, mas nenhum deles é a garantia da permanência do profissional ali na empresa. Acho que a diferença é que o CLT, no ato do desligamento, você tem algumas questões a mais para serem tratadas. No PJ, você tem ali um valor líquido que é maior na mão, e como informal, você tem mais flexibilidade, porém, você tem baixo vínculo com a empresa. Então, no final das contas, o que vai mudar é o grau de vínculo que você tem com a empresa que você está trabalhando. O que vai te dar maior
ou menor flexibilidade, entre outros aspectos. Mas não tem um que seja melhor ou pior, tem que vai fazer sentido para você naquele momento, né? Nada impede você de mudar posteriormente ou voltar. Só se lembre, eu acho que é uma dica super importante, que se você não estiver como CLT, faça sua contribuição para sua aposentadoria por fora, porque eu tenho observado bastante no mercado muitos profissionais que têm preferência por um PJ, por exemplo, e não estão se atentando a esse ponto. Então, eu conheço algumas pessoas que já têm idade para aposentadoria, por exemplo, e que trabalharam durante muitos anos com PJ e acabaram não fazendo a sua contribuição, e agora eles vão ter que trabalhar cerca assim, de 5 a 10 anos a mais para poder se aposentar. Então, vai bastante da organização financeira do profissional. Faz sentido demais, faz sentido demais. A pessoa normalmente só olha o líquido ali, nossa, vou ganhar muito mais líquido, não pensa ali em tirar o valorzinho ali para contribuição, seja a forma de aposentadoria que for escolher, né? É sempre importante tirar a grana ali para saber onde investir, né? Seja no próprio, né, FGTS ali, o INSS, ou alguma aposentadoria que vocês escolhem. Então, dica sensacional aí. Já vou fazer minhas contas aqui para ver se eu estou fazendo certinho. Mas eu gostei demais da dica. E a gente acabou com as caixinhas de pergunta, foram 14 perguntas ali durante o decorrer, sensacionais, né? Eu fiquei muito feliz que, cara, aprendi muita coisa nessas 14 perguntas aí, elas trouxe muito conteúdo aí pra gente, mas a gente não acabou por aqui, a gente tem mais umas perguntinhas aqui que a gente foi conversando ali, preparando. Então, uma coisa assim, hoje que eu vivo muito é fazer as entrevistas técnicas, né? Então, eu conto aqui que eu gosto muito ali de, né, entender como que está a pessoa tecnicamente, mas antes disso tem um processo ali que a IAS, né, faz. Só que quando chega aqui para mim o candidato, nossa, o cara já chega assim num nível muito legal, no nível que eu estou esperando. E aí a pergunta chave aqui para você é, cara, como você consegue trazer as pessoas assim de uma maneira tão boa, assim, já pegando todos os requisitos da empresa? Boa. Eu acho que, nesse caso, o LinkedIn atualizado me ajuda bastante, e a forma como o profissional vai preencher aquele LinkedIn. Tem profissionais que colocam mais informações sobre os desafios que ele teve, tem profissionais que colocam menos, então vai depender bastante do perfil. Mas com isso, eu vou localizar ali naquele perfil alguns requisitos técnicos que eu estou buscando, né, em um profissional, mas, na verdade, o LinkedIn jamais vai me dar toda a profundidade que eu preciso, e é aí que vai entrar a parte de bater um papo, ouvir o Meet, por exemplo, igual a gente está batendo agora, para eu poder entender um pouco mais dos desafios, do contexto de carreira, entender mais os desafios que ele teve. Então, é aquela parte que eu sempre deixo bem claro que é o relacionamento. Só a partir disso que eu vou entender um pouco mais da vivência desse profissional, né? Sensacional, sensacional. Então, se você não fez o LinkedIn ainda, não faça agora, termina o vídeo primeiro e depois já corra lá, já cria sua conta, ó, e atualize ele. Se você já tem e não está atualizado, atualiza também para te encontrar ali para uma futura Aí, vaga. Por favor, né, Yas? Fazer o network aí. Sensacional, sensacional. Agora eu queria deixar até uma dica aqui também, tipo, tem muita gente que pergunta assim, por que muitos júnior não são contratados? Vou dar minha opinião aqui, um ponto de vista mais técnico. Hoje acontece muito no mercado, a gente sabe que a faixa ali para entrar no júnior era mais baixa, então a gente espera menos tecnologia dele, igual a gente acabou de falar ali, por exemplo, no Node, mas o que acontece é que tem muita gente querendo entrar no mercado, então tem muita gente estudando várias tecnologias. Então, se a gente pensa, por exemplo, no candidato X, que ele sabe o básico ali de Node.js, e a gente pega um candidato Y, que ele já sabe coisas avançadas no Node.js, porque ele está estudando muito e tudo mais, e ambos estão concorrendo para a mesma vaga, a chance de eu contratar aquele que está estudando muito mais é bem maior. Então, eles acabam saindo mais na frente mesmo não tendo nenhuma experiência de mercado. Então, a dica que eu dou aqui é o mercado está super aquecido, né? Então tem muitos desenvolvedores assim procurando emprego. A dica é sempre manter constante estudo. Isso aí serve para todo mundo, não só para o júnior, obviamente, né? Para os pleno e sênior sempre se manterem atualizados, mas ali para o júnior, tipo, não pensa que eu preciso saber só o básico porque é uma vaga de júnior. O momento que você não está sendo contratado, aproveita isso para ir estudando mais e mais, e na próxima entrevista você ter mais tecnologias para você falar, ter mais conhecimento ali para trazer, mais código ali dentro do GitHub. Beleza? Qual que é a sua opinião sobre as? eu concordo super com o que o Gabriel trouxe. Eu acho que é super importante você não estar ali dentro de uma caixinha, né? Você tem que pensar fora da caixa como um profissional da tecnologia. E eu quero também ressaltar aquilo que a gente estava conversando sobre a importância de manter o LinkedIn atualizado e também organizado. Então, faça algo que fique visualmente limpo, por exemplo, de fácil leitura. Isso ajuda
bastante a você ter uma organização do seu perfil, a ser melhor localizado, coloca as tecnologias que você está estudando em forma de listas, por exemplo. E o que eu mais avalio em um júnior são primordialmente duas coisas. Então, é a capacidade lógica que ele tem do código. Então, se você já tem algum conhecimento sobre alguma prática do código, como, por exemplo, ter um código limpo, isso vai ser expresso bastante pelo seu GitHub, então aquilo que eu falei lá, a gente olha para o GitHub sim, e também pelo teste técnico que as empresas vão aplicar no profissional ali durante o processo. Então organiza o seu código, isso é bem legal, fica visualmente bonito, né? Feito de uma forma bem organizada. Então a empresa não vai esperar que você tenha uma solução sênior, mas ela vai esperar que você seja organizado com o que você faz. Agora, o segundo ponto é que, como um júnior, como o Gabriel falou, estude bastante e demonstre também muita energia. Se comunique ali de forma clara, mostre energia para poder se desenvolver e crescer também. Mas, por outro lado, mantenha calma, é o outro lado da moeda, então não precisa mostrar algum desespero na busca do primeiro emprego. Eu sei que esse é um período muito difícil, eu sei que é um período muito importante para você, mas a forma como você se mostra vai refletir bastante na forma como as pessoas acabam enxergando você. E algo que eu trouxe anteriormente é sobre a consistência de carreira. Então, um júnior vai aprender, vai precisar aprender durante a sua jornada a dizer não. Assim que ele vai entrar em um novo emprego, ele naturalmente vai receber outras propostas. Eu sei que os profissionais eles são orientados a novos desafios, eles buscam crescimento e um desenvolvimento acelerado, isso é muito bom. Mas, por outro lado, saindo de um desafio com poucos meses depois de ter entrado, por exemplo, faz com que ele não acabe acompanhando o crescimento da solução que ele fez e que ele estava tão empolgado para poder começar. Então, isso dá a impressão que o profissional ele acaba não tendo comprometimento com o produto que ele está desenvolvendo. Então, algumas empresas, e principalmente as que gostam de valorizar profissionalmente as pessoas, elas vão olhar para ver se vocês fizeram muitas movimentações rápidas. Isso, na verdade, é para qualquer senioridade, mas é importante, já que o júnior tem isso em mente logo no início da carreira. Então, mais uma dica aí. Sensacional, caramba, eu falo, o tanto que eu tô aprendendo nesse vídeo aqui, não dá nem para colocar. Muita coisa, muita coisa. Sorte que a gente tá gravando aqui para a gente conseguir consultar depois e sensacional, muito bom mesmo. Mas para a gente fechar com chave de ouro aqui, se você puder trazer algumas dicas aí para a comunidade, né, mais na questão de recrutamento, o que eles podem fazer aí, para a gente fechar mesmo, lança aí para a gente. Boa, excelente. Bom, seja ativo nas comunidades, acho que isso é muito importante, não importa de qual tecnologia você venha, não importa qual ferramenta você utilize. Acho que isso, além de ser chamativo para o mercado, você pode contribuir para o conhecimento de outras pessoas que estejam começando ou que não estejam começando, isso independe. Seja ali com código open source, ou tirando uma dúvida específica, ou apenas sendo uma influência positiva para as pessoas que estão começando na área. E acho que a minha outra dica é super importante, eu deixei isso bastante evidente durante o papo, é sempre top conversar por um networking. O networking ele é crucial, ele movimenta o mercado. Um bate-papo com recruiter pelo relacionamento, ele pode te abrir portas a curto, a médio e a longo prazo. Então, bata um papo, conheça, explore, chame outros desenvolvedores para conversar, para entender um pouquinho de como ele entrou na carreira, vai tirando dúvida, vai conhecendo pessoas, acho que isso é super importante. Sensacional, sensacional. E como eu disse ali atrás, a gente só tá tendo esse papo aqui super gostoso aqui, a gente aprendendo várias coisas, porque um dia lá a gente a gente conversou pelo LinkedIn, fizemos um processo ali seletivo ali, e aí estamos aí com o network, então a vira e mexe ali, a gente conversa ali pelo WhatsApp para falar sobre as coisas de como que tá a carreira e tudo mais, então sim, pessoal, segue essa dica, tipo, mantenha o network, tope um papo ali, mesmo que você não esteja aberto para trocar de empresa agora e tudo mais, tope ali uma conversa, super legal, pode ser que em algum outro momento surja alguma coisa ali que, cara, seja exatamente o que vocês estejam procurando. Então, super legal, amei a dica, amei todas as dicas, na verdade. Queria fechar aqui o vídeo aqui, mas primeiramente agradecendo demais por ter topado esse convite aí e trazer, tipo, toda a sua experiência, assim, que, nossa, é gigantesca, assim, para a comunidade. Então, tenho certeza que todo mundo aí tá anotando aí todas as dicas e vai seguir daqui para frente e já fazer uma conexão ali com a Yas depois que acabar esse vídeo. Então, já vou deixar as redes sociais delas aqui embaixo também. Então, tanto do LinkedIn quanto do Instagram. Então, já sigam ela lá também.
E é isso aí. Tem alguma coisa final aí que você quer trazer, Yas? Eu queria agradecer, eu estou super lisonjeada pelo seu convite. De fato, a gente se conhece já tem alguns meses, só que a gente sempre vai trocando ali informação sobre o mercado, sobre tecnologia, é sempre uma troca muito boa. E eu gostei bastante do convite. O Gabriel sabe um pouquinho de como eu amo a comunidade, como eu gosto de tecnologia, então fico muito feliz de estar contribuindo de alguma forma. Espero poder contribuir cada vez mais. Então, como ele falou, me segue lá, chama para bater um papo. Se tiver mais dúvidas, a qual eu não tenho tirado aqui, é só me puxar, eu estou super à disposição também para fazer um relacionamento com vocês, assim como eu tenho com o Gabriel. E acho que é um pouquinho disso. Obrigada de verdade pelo convite. Sensacional, sensacional. Nós aqui da comunidade que agradecemos por todo o conteúdo, todo o aprendizado que a gente teve aqui. E se você gostou desse vídeo, já deixa aquele like lá, compartilha com a galera e comenta bastante aqui o que vocês querem ver nos próximos. Então, valeu demais e até a próxima. Tchau, gente.